nós temos nos arrependido das coisas erradas que temos feito? Ou será que nós temos achado que só tem que arrepender quem está lá fora, se arrepender, se converter e vir para a igreja? Não. Será que nós mesmos aqui dentro da igreja, quantas vezes fazemos coisas erradas e talvez por não nos arrependermos, podemos perder a nossa salvação? Às vezes estamos aqui dentro praticando umas obras, e aí não nos arrependemos daquilo que temos feito, não confessamos diante de Deus aquilo que temos feito, que nós sabemos que desagrada a Deus, porque nós sabemos quando nós fazemos alguma coisa que não agrada ao Senhor, porque nós somos conhecedores da palavra dele. Será que nós temos nos colocado diante da presença do Senhor para receber dele o perdão? Ou será que nós estamos como hipócritas, só quando oramos, falamos, Senhor, me perdoa dos meus pecados, mas aí você lembra daquele pecado lá e você está pensando em fazer ele de novo? Não venha servir a Deus dentro da igreja, não venha cultuar, não venha ficar aqui à toa, em vão, porque frequentar a igreja por frequentar nada vale. Se nós não cumprirmos a palavra de Deus, se nós simplesmente ouvirmos e não praticarmos, vã é a nossa vinda na igreja todo domingo, toda sexta, enfim, todos os dias. Aleluia. Jesus doou a sua própria vida para a nossa salvação. Em Tito, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aleluia. Jesus veio para nos salvar e nos remir dos nossos pecados. Se nós não tivéssemos pecados, não precisaria Jesus ter descido para morrer por nós. Ele desceu para salvar a humanidade, porque lá no capítulo 3 de Gênesis, o pecado entrou no mundo. E desde então, o homem foi cada vez mais entristecendo o coração de Deus com suas práticas pecaminosas, e isso prevalece nos dias de hoje. Nós somos falhos, nós somos errôneos, e é por isso que Deus enviou Jesus para nos amar de tal maneira que entregou a nossa vida por nós, para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados, para que nós tivéssemos a oportunidade da vida eterna, a oportunidade que talvez muitos não têm, talvez muitos abriram mão. Você está tendo essa oportunidade. Não abra mão da sua salvação. Não há nada neste mundo que vale mais que a sua salvação. Por mais belo, por mais atraente aos olhos aqui na terra que seja, não é melhor que a salvação. É melhor viver uma vida aqui na terra não tendo tudo o que queremos e ter a nossa salvação, do que vivermos aqui do jeito que queremos, bem como entendemos, fazendo tudo o que a gente quer, e quando o Senhor vier buscar a sua noiva, nós não estarmos no meio dessa noiva que vai subir com Ele. Cabe a nós reconhecer que somos pecadores. Cabe a nós nos arrepender dos nossos pecados. Jesus fez a parte dele. Ele morreu pela minha vida e pela sua vida. Ele morreu para me perdoar, para te perdoar, para nos remir dos nossos pecados. Mas cabe a nós aceitar esse sacrifício ou não. Cabe a nós aproveitar esse amor tão grande ou não. Cabe a nós dizer: eu quero ser salvo ou não. A vinda do Senhor está próxima e os sinais são evidentes. Aí talvez você diga: mas eu ouço isso desde a época da minha tataravó, isso sempre foi dito. E para quantas pessoas Jesus já voltou?
e essas pessoas já não têm mais a chance de se arrepender, porque para elas Jesus já voltou, elas foram recolhidas, elas estão mortas para nós, e nós ainda temos a chance de nos arrepender dos nossos pecados, nós ainda temos a chance de nos colocar diante de Deus, reconhecer que somos pó, reconhecer, que diante dele não somos nada, porque às vezes Deus precisa que nós nos coloquemos na nossa posição, nos coloquemos como pó, para que Ele alcance as nossas vidas. Às vezes erramos, às vezes as coisas sobrevêm sobre as nossas vidas, mas nós continuamos soberbos. Eu não preciso de Deus, não, eu errei, mas eu dou uma tampadinha aqui e continuo. Não, nós precisamos reconhecer a nossa condição de pó, de barro, para que Deus venha e mesmo quando nós erramos, Ele trabalhe em nossas vidas e faça em nós um vaso novo para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. Aleluia. Até aqui, o Senhor falou ao meu coração. E uma última coisa que eu quero deixar para a igreja: não perca o foco da sua salvação. Independente das lutas que sobrevierem sobre a sua vida, independente do que falarem de você, independente do que fizerem para você, não permita que isso venha fazer com que você perca o foco da sua salvação, porque foi para isso que Jesus morreu. Não despreze o sacrifício da cruz, independente de como você tem vivido. Eu quero te convidar a refletir nessa noite. Será que se Jesus voltasse hoje, será que você, nós subiríamos com Ele? Ou será que se Ele voltasse hoje, nós ficaríamos? Vamos nos colocar todos os dias, nós enquanto cristãos, devemos fazer essa pergunta todos os dias para nós mesmos. Será que se Jesus voltasse hoje, será que eu subiria com Ele? Ou será que eu ficaria? Não perca o foco. Se você errou, se arrependa, se coloque na presença de Deus, porque Ele é poderoso para te levantar de novo. Não venha perder a sua salvação por pequenas coisas deste mundo. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite.